E nos demais casos de acidente de trabalho? Por exemplo, nas atividades reveladoras de condições inseguras. Qual é a responsabilidade civil do empregador? Mas antes de vermos essa, prefiro abordar a responsabilidade civil do empregador decorrente do acidente tipo. E que acidente tipo é esse? Veja só, as atividades perigosas, as atividades inseguras revelam uma certa responsabilidade civil do empregador localizada já em nosso ordenamento jurídico. Quais são atividades inseguras ou atividades de risco, melhor dizendo? Ora, as atividades de risco ditadas pela própria lei e também construídas pela doutrina e pela jurisprudência são as seguintes: atividades de risco. As atividades insalubres e ou perigosas, as atividades que envolvem transporte de pessoas, as atividades que envolvem trabalho em minas de subsolo, portanto, as atividades que envolvem trabalho em alturas, as atividades que envolvem trabalho com explosivos ou com material elétrico, todas essas são atividades de risco. E a responsabilidade civil do empregador decorrente de uma atividade de risco é objetiva dele, empregador. E onde nós encontramos o fundamento jurídico para que asseveremos dessa maneira? O artigo 927 do Código Civil inaugura o regime jurídico da responsabilidade civil oriunda de atos ilícitos, dentre outros. E o parágrafo único desse mesmo artigo 947 determina a responsabilidade civil objetiva quando envolver o acidente, por exemplo, atividades de risco. Quer isso dizer que acidente de trabalho ocorrido em minas, ocorrido em um prédio onde o empregado está limpando a vidraça num 10º andar, todas elas vão certamente ensejar uma responsabilidade objetiva do empregador, na forma, repitamos, do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Tudo bem? Mas ainda existem outras possibilidades fáticas de acidente de trabalho. Atividades inseguras ou atividades onde os trabalhadores laboram em ambientes inseguros. Qual é a responsabilidade civil do empregador decorrente dessa hipótese? Vejam só, atividade de risco é diferente de atividade insegura. A atividade de risco, ela envolve, por exemplo, aqueles trabalhadores que trabalham com eletricidade, que trabalham em situações perigosas, que trabalham em situações insalubres. Nesses casos, a responsabilidade ela é objetiva, por ordem mesma do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Agora, e o que é uma atividade insegura? Trabalho envolvendo uma atividade insegura. Imagine, trabalhar com energia elétrica é uma atividade de risco. Agora, trabalhar em um ambiente de trabalho, portanto, onde os fios estão desencapados, ofertando perigo de choque, mortal, inclusive, é trabalhar em um meio ambiente inseguro. Havendo alguma espécie ou algum acidente dentro desse ambiente de trabalho, qual é a responsabilidade civil do empregador? O artigo 7º, inciso 28 de nossa Constituição, é preciso ao estabelecer a responsabilidade civil do empregador decorrente de acidente de trabalho quando ele age com dolo ou culpa. Então, presente a culpa
e, portanto, ocorrendo um acidente de trabalho, poderá ou haverá o ensejo da responsabilidade civil subjetiva do empregador, decorrente do comando do inciso 28 do artigo 7º Constitucional. Ora, certamente vocês já devem estar pensando agora, neste instante, se o artigo 7º Constitucional, que revela direitos e garantias fundamentais do trabalhador, que, portanto, estão ali para fazer valer a dignidade da pessoa humana do trabalhador, para fazer valer os valores sociais do trabalho, e ele, artigo 7º, determina a responsabilidade subjetiva do empregador, como podemos, de maneira simples, conforme a explicação, aplicarmos a teoria da responsabilidade objetiva do empregador, quando ocorre um acidente de trabalho. Ora, além desses fundamentos expostos até agora, no momento em que falamos da responsabilidade objetiva dele, empregador, por certo que o artigo 7º é elucidativo ao estabelecer em seu caput o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Ora, quer isso dizer que se existir um outro direito positivado em outro instrumento normativo vigente, que garanta uma condição social ao trabalhador melhor do que aquelas oriundas do direito posto no artigo 7º, por certo que por ordem do artigo 7º mesmo, caput, princípio da norma mais favorável, prevalecerá esse outro comando. Prevalecerá o comando incerto em outro instrumento normativo encontrado em nosso ordenamento jurídico. Daí é que, além daqueles fundamentos expostos para elucidação da tese que revela a responsabilidade objetiva do empregador, temos ainda esse apoio incerto no próprio artigo 7º Constitucional, revelador do princípio da norma mais favorável a ele, trabalhador. Determinado empregado, para ser contratado pela empresa, houve a exigência por parte do contratante de ele ser proprietário de um carro. Por quê? Porque a prestação dos serviços, naquela modalidade em que ora era contratada, havia a necessidade de carro, de transporte do próprio empregado. Imagine que o empregado se deslocou a serviço da empresa de um município X para o município Y. Nesse meio tempo, ele sofreu um acidente. O carro, para desviar de um boi, de um animal que ia atravessando a pista, precisou frear bruscamente e então capotou. Decorrente desse acidente, o empregado sofreu avarias físicas, avarias psíquicas e em seu carro. Ora, para restaurar as duas mãos que ele quebrou, para restaurar a perna que ele quebrou, ele precisou se submeter a várias cirurgias, gastando o importe de R$10.000. Para se recuperar do trauma do acidente, portanto, de danos psíquicos, ele precisou gastar R$5.000 com psicólogo e psiquiatra. Pois bem, é óbvio, claro, é nítido que ele empobreceu, nesse caso, o importe equivalente a R$15.000. 10.000 com as cirurgias e 5.000 com o psicólogo e o médico psiquiatra. Mas além disso, além desses 15.000, ele precisou gastar mais 20.000 para consertar o seu carro. Por certo, também ele ficou mais pobre, R$20.000 em relação àquele evento. Vejam só, ele gastou 15.000 para tratar de sua saúde física e de sua saúde psíquica. Por certo? Dano patrimonial, 15.000. Não é assim? Ele precisou gastar, dano patrimonial também, 20.000 para recuperar o seu carro. A pergunta que não quer se calar é a seguinte:
esses 15 mil que o empregado gastou para recuperar a sua saúde física e a sua saúde psíquica tem a mesma natureza jurídica que os 20 mil que ele gastou para recuperar parte de seu patrimônio, para recuperar, para restaurar o seu carro? Vejam só, é nítida a diferença de natureza jurídica envolvendo esses dois valores. Tudo bem, ambos são danos patrimoniais, mas só que um deles, os 20 mil que ele gastou com o carro, se refere a dano patrimonial estrito sensu, porque realmente ele empobreceu 20 mil reais em 20 mil reais, porque ele precisou gastar para recuperar o seu carro. Mas em relação aos 15 mil reais, não podemos dizer que aí estamos diante de um dano patrimonial estrito sensu. Não, de forma nenhuma. Esse dano patrimonial experimentado por aquele empregado, relativamente a 15 mil reais, é um dano patrimonial reflexo. E ele reflete o quê? Ele reflete, na verdade, danos pessoais por ele empregado experimentados quando da ocorrência do acidente de trabalho. Ora, se são danos patrimoniais reflexos, refletindo, na verdade, danos pessoais, eu posso afirmar que o prazo prescricional para se pretender em juízo, na justiça obreira, a indenização decorrente desses 15 mil é o mesmo prazo prescricional que eu tenho para pretender os demais valores, os 20 mil reais. Vejam só, repetindo, os 15 mil reais são danos patrimoniais reflexos. Por que eles são danos patrimoniais reflexos? Porque eles refletem danos pessoais experimentados pela vítima, experimentados por aquele empregado quando do acidente de trabalho. E nós sabemos que é cláusula, daí a necessidade de termos construído aquele raciocínio desde o primeiro dia de aula, quando falamos da nova hermenêutica constitucional e das cláusulas implícitas constitucionais, implícitas contratuais de natureza constitucional. Portanto, quando nós estudamos o artigo 5º, na verdade, quando estudamos o artigo 1º, percebemos que o empregado, todo empregado, tem direito à dignidade da pessoa humana, tem direito àquele fundamento, tem direito à concretização daquele fundamento republicano. E aquele fundamento republicano, a dignidade da pessoa humana, há de ser implementada, nesse caso, no caso concreto aqui exposto, pelo próprio empregador.